Salve, salve, torcedor de São Paulino, mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor. Peço seu like nesse vídeo e também sua inscrição no nosso canal, né? Hoje a gente vai no dia da ressaca, né? Dia da ressaca, só que é a ressaca não porque a gente foi mal, como sempre é, né? A gente que vai mal e perde e tal. Não, mas sim porque o roubo foi oficializado, o assalto foi oficializado ontem. Se vocês acompanharam, logicamente, todos os programas de esporte, todos os comentaristas de arbitragem, todos afirmaram categoricamente, não foi pênalti. Todos, não teve um que não falou. O Marcão, goleiro do Palmeiras, foi lá e falou que sim, que não foi, né? Que não foi de jeito nenhum pênalti. O Marcão falou lá, um monte de atores aí do futebol falaram que não foi, né? E só o único que eu vi, aquele Veloso ridículo, falando que a gente está com choradeira. Choradeira tá, nem vou falar nada, não vou falar não. Então é vergonhoso. O assalto foi oficializado no futebol brasileiro e a gente saiu no prejuízo, né? Agora vai ter a final, São Paulo não foi, e a gente vai ficar aí 19 dias até o próximo jogo. O que acontece? Que saiu já, aí a partir de ontem, hoje de manhã também, a diretoria se manifestou pela permanência do Zubeldia, né? O que eu tinha falado ontem, lembra? Eu falei ontem que lá no jogo do Velo Clube, né, no pós-jogo, eu puxei o fora Zubeldia, mas ontem, por mais que tem outros torcedores que discordam, mas a minha opinião é que eu tenho tanto medo de que essa diretoria faça outra cagada terrível, que eles tragam Diniz ou coisa nesse naipe aí. Então, o Zubeldia, eu acho que esse finalzinho ele conseguiu, né, pelo menos mostrar um pouco de coragem, apesar que ele teve erros também. Ontem eu estava naquele fervor do jogo, né, aquela raiva toda, aquele ódio que eu tava, ainda tô, mas assim, realmente a escalação do Oscar ali como meia para colocar o Luciano, isso daí foi um erro. Por mais que eu acho que o Luciano não jogou tão mal, mas foi um erro. Isso daí a gente precisa reconhecer, eu reconheço que eu falei ontem, mas hoje eu reconheço que realmente foi um erro, porque quem tinha que estar jogando lá de meia, no meio ali, devia ser o Oscar, porque ele ficou morto, principalmente no segundo tempo, ele não aguentava mais correr, de tanto que ele foi e voltou como volante. Como volante tendo que fazer a criação, porque o Luciano não fazia a criação. Então, realmente foi um erro. Mas ainda assim eu acho que permanece, tem que ficar o Zubeldia, porque essa diretoria vai fazer coisa pior, né? Eles falaram que já tinham tomado a decisão antes da semifinal. Eu não acredito muito nisso, porque tipo assim, se a gente tivesse tomado um sapeco, uns 3-0, 4-0, tenho certeza que o Zubeldia já estava demitido hoje, né? Então para mim isso daí é só para falar para a imprensa. Para mim eles não tinham decidido. Depois que acabou o jogo foi brigado, foi pau a pau. O São Paulo só perdeu por causa que foi roubado. Então eles decidiram manter o Zubeldia. Mas a gente tem que lembrar que palavra de dirigente não vale o que o gato enterra, né? Não vale de jeito nenhum, porque a gente já viu vários aí técnicos, a diretoria bancar hoje, amanhã o cara tá demitido. Então não dá para cravar e falar, não, o Zubeldia vai ficar, porque essa diretoria aí, ela não é confiável, assim como a maioria das diretorias de futebol, principalmente aqui do Brasil. Sobre a fala do Casares, ontem o Casares, no final, né, ele não fala nada antes. Antes ele não aparece, ele não faz bastidor, ele não dá entrevista antes do jogo. Depois do jogo, que o leite já derramou, né, depois que já está perdido, que o São Paulo já foi eliminado, roubado, aí ele aparece. Se não é uma diretoria, um presidente tenebroso, ridículo e estrelinha, pavão, não é outra coisa, né? Vou ler só o que ele falou, a declaração dele. Ninguém chorou não. Quero parabenizar os atletas, comissão técnica, diretoria, ele se parabeniza.
a nossa torcida, mas o VAR esteve presente. O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita, mas essa foi uma arbitragem ruim. Tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Isso depõe contra o campeonato, disse o Júlio Casares. Mas aí ele diz antes, em vez de ele ter batido o pé e falado, não, a gente não vai jogar nessa porcaria, não vamos jogar segunda, nós vamos jogar sábado, e o Palmeiras que se vire para resolver um lugar, e se não for, o meu time não entra em campo, não entra em campo. Era isso que ele tinha que falar, meu time não entra em campo, não vai entrar. Se quiser dar WO, dá, mas meu time não vai entrar, não vai fazer a vontade do Palmeiras. Mas não, vocês abaixaram a cabeça, né? Vocês abaixaram a cabeça e agora que o leite está derramado, vocês querem falar. É brincadeira, é sacanagem isso daí. Pelo amor de Deus, não façam isso, não façam isso. E ó, eu sei que todo mundo viu várias coisas, mas eu vou fazer uma compilação, quero soltar amanhã, eu vou fazer uma compilação de várias opiniões sobre esse lance do pênalti aí, que foi um roubo terrível. Eu quero fazer, eu espero que eu vou conseguir fazer para soltar para vocês, para quem não viu, que veja a vergonha que aconteceu ontem. Todo mundo sabe a vergonha, mas a repercussão disso daí, tá certo? O próximo jogo do São Paulo vai ser dia 30/3 só, daqui 19 dias. Vai ser o jogo num domingo às 16 horas, né? Horário de Brasília, e vai ser a estreia do São Paulo no Brasileirão contra o Sport Recife aqui no Morumbi, aqui em São Paulo, né? Então o Zubeldia vai ter aí, eu sei que eles vão dar alguns dias de folga aí pro elenco, mas o Zubeldia vai ter tempo suficiente para botar em forma os caras que não estão, né? Pro DM tentar não, pro DM recuperar os que tiverem machucado. E não estou falando o Pablo Maia, né? Porque o Pablo Maia fez cirurgia, mas os outros que estão, e resolver, né? O Zubeldia resolver essa situação de esquema para o São Paulo estrear forte nesse campeonato, porque vocês sabem que é o campeonato mais difícil que a gente disputa, não é Libertadores, é sim o Campeonato Brasileiro, e o São Paulo tem que no mínimo se classificar diretamente, sem ser como foi ano passado, para Libertadores. Tá certo, pessoal? Segue aí o nosso canal, dá aí a sua opinião aí no final nos comentários, e fala sobre o que vocês acham dessa repercussão, e também do Júlio Casares só se manifestar depois do leite derramado. Aí ele vem se manifestar antes, ele não fala porcaria nenhuma, e o São Paulo é prejudicado e roubado como foi, tá certo? Valeu, obrigado, até mais.